Vamos lá, galera. Bom dia, espero que vocês estejam bem. Resolvendo agora algumas questões aí, a maioria delas questões do Enem e de outros, também de outros vestibulares, sobre a nossa aula anterior, né? Sobre Platão, tá bom? A gente vai fazendo aí junto para que vocês tenham a correção dos exercícios, né? Lembrando que o objetivo é sempre assistir na videoaula, ler a apostila e aí fazer os exercícios aí que estão propostos aí na plataforma e depois, claro, corrigir. Vamos lá. Na primeira aí, uma questão do Enem. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras de sua sociedade. No entanto, essas regras não passam de invenções humanas. Não é? O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, não é? É um personagem que aparece várias vezes aí, para quem já leu, teve interesse de ler aí A República do Platão, pôde perceber isso, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de quê? Né? Então está falando do personagem que é um sofista que o Platão está tratando no diálogo. Né? Então, número 1, né, o gabarito aí, letra D. Ele está dizendo que convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes, não é? Essa relação de justiça e ética, então, são convenções sociais, não é? Que são resultados de interesses humanos contingentes, porque está se falando, na verdade, uma crítica do Platão, não é? A visão do sofismo. Não é? Faço a questão, quem leu o enunciado lá em cima, principalmente na parte onde ele fala pelas pessoas terem sido ensinadas a obedecer às regras de sua sociedade, já conseguiu matar, então, a questão letra D. Questão número 2. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: esse objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão. Ele é, pelo contrário, inferior. Assim, para podermos fazer essas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Não é? É um trecho de Fédon, do Platão. Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica em quê? Não é? Implica exatamente aí, não é? Em estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos, não, né? Comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele, também não, não é? Descrever corretamente as características do objeto observado, também não. A gente está falando tudo isso aí, né? São coisas empíricas, né? Ou seja, os sentidos estão fazendo com que a gente conclua as coisas, então não pode ser. Lembrem-se, o mundo das ideias. Né? Letra D, né? Fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. É exatamente isso. Né? Gabarito, letra D. Né? Identificar um outro exemplar idêntico ao observado também seria uma comparação entre duas coisas que estão, né, neste mundo, não é? Ou o que o Platão chama do mundo das imperfeições, já que ele está dizendo que a perfeição está no mundo das ideias, naquilo que é racionalizado, não é? E não nas ideias imperfeitas, que é isso, que é o que a gente pode ver. Né? Lembre-se sempre
né, da questão da cadeira, do objeto e da ideia de cadeira sendo, claro, mais pura e a ideia verdadeira e não o objeto que eu enxergo, que eu vejo, já que ele é uma cópia imperfeita. Né? Número 3. Os andrógenos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses, em um primeiro momento, pensam em matá-los de forma sumária. Depois, decidem puni-los de forma mais cruel. Dividem-nos em dois. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e, com uma linha, dividíssemos ao meio. Desta forma, até hoje, as metades separadas buscam reunir-se, cada um com saudade de sua metade. Tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se, entrelaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser. Um trecho do banquete do Platão. No trecho da obra O Banquete, Platão explicita, por meio de uma alegoria, por favor, hein, gente? Ele está usando uma alegoria, ele está sendo metafórico, o quê? Não é? Letra D, não é? O amor como falta constituinte do ser humano. Não é? É isso aí que ele está criando uma alegoria. Número 4. A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões. Novamente ele falando aí. E de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconscientes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica, não é? A quê, gente? Não é? Então, aí no número 4, ele está criticando a democracia ateniense. Lembre-se que o Platão vai classificar, né, como nós vimos, não é, quem deveria de fato governar, não é, quem deveria de fato cuidar dos assuntos políticos e por quê. Ele pontuou lá, não é, essa democracia, ela passa a atender a interesses daqueles que estão movidos pela paixão, pelos seus interesses pessoais, não é? Por isso que ele vai classificar, não é, a importância dos filósofos, não é, como o ideal para ele de bons representantes dentro do jogo político, já que eles seriam imparciais e pensariam no bem de todos. Né? Lembrando que o que ele quer alcançar é o bem de todos e o equilíbrio, né, dentro da polis grega. Número 5. O que é terrível na escrita é sua semelhança com a pintura. As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhes é perguntado algo, mantêm o mais coerente silêncio. O mesmo ocorre com os escritos. Poderíamos imaginar que falam como se pensassem, mas se o interrogarmos sobre o que dizem, dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma coisa. E quando são maltratados e insultados injustamente, têm sempre a necessidade do auxílio de seu autor, porque são incapazes de se defenderem, de assistirem a si mesmos. Nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua concepção de filosofia. Assinale a alternativa que permite concluir, com o apoio do fragmento apresentado, uma das principais características do platonismo. Então, entre as opções, vocês vão buscar aquela que mais se adequa a uma característica do platonismo. Então, aí, o discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso,
pois o conhecimento filosófico modifica-se segundo a habilidade e a argúcia dos filósofos. Não é? Qual seria, então, aí a letra que contém aí uma das características do platonismo? Não é? Letra A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo, e o conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações, produzindo e comprovado pela confrontação dos discursos. Não é? O platonismo se vale da oratória política, sem compromisso filosófico com a busca da verdade, mas dirigida ao convencimento dos governantes das cidades. Letra C. Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com sentido completo, as quais, no seu entender, esgotam o conhecimento acerca do mundo. Letra D. O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso, pois o conhecimento filosófico modifica-se segundo as habilidades e a argúcia dos filósofos. E letra E, a poesia rimada é o veículo da difusão das ideias platônicas, sendo a filosofia uma sabedoria alcançada na velhice e ensinada pelos mestres aos discípulos. Não é? É claro que ele aí é um discípulo de Sócrates, então a gente já sabe que é aí a letra A. Tá bom, gente? Depois a gente volta com mais exercícios.